nome é Aline Paixão e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer este cropped maravilhoso feito com ponto pipoca. É um ponto lindo, super estiloso. E eu vou até chegar pertinho pra dar pra ver, ó, em detalhes que toda essa parte de baixo é feita com ponto pipoca. Na parte de trás ele é transpassado e dá pra prender tanto aqui quanto prender aqui na alcinha. Eu gosto das duas formas de prender. E é isso, hoje você sai sabendo fazer esse cropped inteirinho no tamanho que você quiser. Então, bora pro vídeo. Bom, vou começar apresentando aqui os materiais necessários. Basicamente linha, eu vou utilizar essa linha aqui da Camila Fashion, essa cor vinho, bem lindona. Aqui, ó, da Camila Fashion, da Coaches, e a cor dela, se alguém quiser saber, para fazer igual, a cor é a 01005, ok? Então, essa é a linha que eu vou utilizar. E aí, até uma diquinha pra vocês, eu sempre guardo o rótulozinho, porque é bom pra saber a cor, saber o lote, saber tudo, caso precise de mais uma. Ou caso queira fazer alguma outra peça e goste da cor, então eu guardo aqui, ó. Deixo encaixadinho aqui. E assim eu tenho sempre o rótulo comigo. Além disso, vou precisar de agulha. Eu utilizo duas agulhas para esse projeto, tá? Porque para o bojo eu gosto de utilizar uma agulha número 2. E para o restante da peça eu utilizo uma 2,5. Mas vai da sua preferência. Dá para fazer tudo por aqui, usando a 2,5. Mas também dá pra fazer tudo usando a 2. Porém, eu não gosto. Eu gosto de usar a 2 pra fazer o bojo, porque eu acho que fica mais firme e não aparece nada assim embaixo, tanto que eu não coloco forro nenhum. E eu prefiro usar 2,5 pro restante da peça, porque eu sinto que fica um pouco mais maleável, sabe? Eu acho que fica o caimento melhor. Mas realmente dá pra você testar e ver qual é a sua preferência. Além disso, também é necessário tesourinha. Essa daqui é uma tesourinha de arremate, mas serve qualquer tesoura. E eu gosto de utilizar cola para fazer o acabamento, o arremate de algumas partes da peça. Então, eu gosto dessa cola silicone de artesanato. Dura muito, já tenho há pelo menos 6 meses usando bastante. E ela tem uma durabilidade bem legal. E, por último, o elástico, tá bom? Então, sempre bom utilizar o elástico roliço. Número 2, esse daqui. Eu gosto de ter na cor branca e preta, e aí eu vou decidindo a utilização de acordo com a cor da peça. E aí, pra gente começar, primeiro de tudo, precisamos do famoso bojo. Então, eu faço esse bojo aqui. E aí, ai meu Deus, Aline, como eu faço esse bojo? Então, você vai no meu canal e vai procurar lá o videozinho de bojo em crochê. Eu vou deixar também aqui na descrição e no card. Então, antes de ficar nesse vídeo aqui, é legal fazer o bojo. Então, o bojo vai estar na descrição, o link do bojo no caso, né? Pra você aprender a fazer. Lá eu ensino toda a tabela de medidas para fazer do P ao GG. Então, é bem legal, porque você tem uma boa gama aí de possibilidades de tamanho para fazer. E também, eu vou deixar a tabela de medidas de qualquer forma aqui nesse vídeo também, tá? Na descrição, porque é sempre bom, sempre ajuda. E aí vocês decidem qual tamanho que vocês querem fazer. O que eu vou fazer hoje é esse aqui. E aí eu vou começar. Bom, pra começar, depois de ter o bojo pronto, o tamanho escolhido para esse aqui foi um tamanho GG. Na verdade, eu fiz até um pouquinho maior, eu coloquei 2 carreirinhas a mais, porque ele é para uma amiga minha e ela tem o tamanho do busto um pouquinho maior do que o meu. O GG fica ótimo, e aí chegamos nessa decisão de fazer um pouquinho maior pra ficar melhor pra ela. Então, eu coloquei 2 carreiras a mais. Eu acredito que esse é o tamanho máximo, assim, que dá pra colocar o bojo, para esse início de correntinha. Então, caso você queira fazer um tamanho ainda maior, eu recomendo que você faça mais correntinhas iniciais. Então, assim, eu começo com quantas? Eu começo com 15 correntinhas lá no vídeo. Se você começar, de repente, com 17 correntinhas, você consegue fazer mais de 22 ou mais de 24 carreiras de ponto baixo, nesse vai e volta que eu ensino por lá, sem prejudicar tanto o tamanho e sem curvar aqui, porque o que vai acontecer depois, se você tentar aumentar mais, é que vai curvar.
essa partezinha aqui. E aí não vai ser legal, porque não vai acomodar tão bem em quem for utilizar, entendeu? Então, é interessante fazer essa adaptação caso seja necessário, tá? Mas as medidas lá do PUGG eu tenho prontas e é o que eu recomendo, pelo que eu já testei no pessoal. Bom, para começar, depois do bojo pronto, eu vou ter que fazer a união assim, tá? Porque essa peça também, em vez de fazer assim o bojo em pé, eu vou fazer com o bojo deitado. Então, eu vou unir pontinha com pontinha. E aí, eu simplesmente escolho, né, as pontinhas para unir. E eu começo a contar, tem um meiozinho onde tem as correntinhas. Eu não começo das correntinhas, eu começo antes, então eu começo 2 pontinhos antes. Então, aqui tem as correntinhas, aqui tem 2 pontos baixos. Eu começo desse aqui e vou prender aqui, desse lado. Venho aqui também, vejo onde tá o ponto baixo, então eu tenho que pegar desse lado aqui. Então, aqui tem as correntinhas, eu conto 1, 2, esse segundo eu viro, puxo e coloco assim juntinho. Depois deles juntinhos, aí sim, eu pego a linha escolhida, lembrando que fio duplo, ok, galera? Então, sempre trabalho em fio duplo. Para trabalhar em fio duplo, basicamente, eu pego uma linha daqui, de fora, da parte de fora, e puxo uma linhazinha do miolinho. E aí, eu consigo utilizar em fio duplo sem qualquer problema. Vou unir para deixar aqui as pontinhas juntinhas. E vou colocar a linha por dentro aqui, de onde eu marquei. Coloquei a linha aqui, eu vou dar um lacinho. Um nozinho, um pequeno nozinho. Dei um pequeno nozinho. Pronto. Essa linha aqui eu vou prender, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com cola, eu sei que nem todo mundo trabalha, mas eu prefiro, eu me sinto mais segura assim, principalmente quando não é uma peça pra mim. Porque se é uma peça pra mim, eu sei que eu consigo consertar caso eu veja um fiozinho solto. Mas, se é uma peça para outra pessoa, não necessariamente ela vai saber consertar, ela pode acabar cortando o fio, pode acabar cortando o fio errado, e aí vai dar problema. Então, eu passo uma colinha aqui, ó, só pra realmente dar uma prendida. Não é nada demais, não precisa de muita cola. Sempre tomando cuidado pra cola não ficar pegando em outras partes e você não tocar com o seu dedo com cola em outras regiões, porque pode manchar, principalmente em cor escura. Feito isso, eu encaixo novamente a agulha, pego aqui, puxo e faço um ponto baixo, ok? Vou de novo na segundo ponto alto, ponto baixo de um bojo, pego o segundo ponto baixo aqui do outro bojo e vou unir. Então, puxo nos dois e faço um ponto baixo. Agora, aqui dentro das correntinhas, eu encaixo dentro da correntinha de um bojo, encaixo dentro da correntinha do outro e vou puxar. Sempre lembrando de deixar esse fiozinho solto pra dentro, pra ele ficar dentro do ponto baixo e não soltar. Eu faço uma, encaixo na mesma correntinha e faço mais um ponto baixo. Então, dentro da correntinha, eu deixo 2 pontos baixos. Depois, eu vou no ponto baixo seguinte, dos dois lados do bojo sempre, e puxo de novo a linha, fazendo mais um ponto baixo. Vou no ponto baixo seguinte, encaixo nos dois bojos e puxo aqui, prontinho, ponto baixo feito. Então, basicamente, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo desse lado aqui, nos dois bojos. Depois, dentro da correntinha, faço 2 pontos baixos em cada lado do bojo. E aqui, para finalizar, 2 pontos baixos em cada ponto baixo, nesse lado aqui, lembrando de prender os dois bojos. Pronto, assim eu consigo fazer a união. Eu vou pegar aqui, vou cortar esse fiozinho. Eu faço como se eu fosse fazer uma correntinha e puxo tudo, dou uma prendidinha e pronto.
Esse fiozinho não é o fio que eu soltei agora. O fiozinho que eu prendi e colei, eu posso tirar daqui já, ok? Bom, e aí, esse fiozinho vai ficar aqui. Eu já aproveito, tá? Antes de começar o restante, eu já pego e colo logo. Então, eu vou passar a colinha novamente, agora aqui nesse cantinho, só pra prender, deixar o bojo não, deixar a linha presinha aqui no bojo, pra facilitar todo o processo. Então, ó, venho aqui, passo e prendo, ok? Prendi, ó, a mão fica com cola, porque eu sempre tiro o excesso, porque senão eu acho que fica exagerado, por mais que eu coloque pouco. Tirei o excesso, vem aqui no restinho de linha que não tá presa, não tá colada, eu já retiro, pronto. Vai ser muito mais prático assim, ó, e fica dessa forma até o momento, ok? Ficou assim, e aí vamos trabalhar em cima disso. Agora, o que será feito? Lembra que a parte que você prendeu o bojo, ele fica pra dentro, tá? Ficou aqui, é a parte que é interna, e aqui é a parte de fora. Eu vou escolher um lado, aqui realmente tanto faz, você que escolhe qual lado é melhor. O que eu vou fazer é escolher já o ladinho que tem esse fiozinho aqui. E aí eu vou prender no fiozinho que eu tenho solto pra trabalhar a próxima carreira daqui de baixo. Bom, como que isso será feito? Ah, não, peraí. Antes disso, eu até lembrei de um detalhe. Eu preciso fazer as alcinhas, ou na verdade, o início das alcinhas, que vai ser da seguinte forma. Eu escolho qualquer um dos lados, e aí eu até posso pegar o gancho aqui desse fiozinho também de qualquer forma, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender esse fio. Eu faço assim, eu pego o fio solto, né, da linha, ali do rolo da linha, encaixo aqui e dou um lacinho, ok? Dei um lacinho. Pera aí, gente, embolou tudo. Embolou tudo, corta, corta, corta. Vai, agora vai, agora vai. Eu pego esse fio. Está difícil. Pego esse fio, encaixo aqui, dou um lacinho, pronto. Agora, eu pego o fio que tava preso no bojo, passo aqui pelo fio solto no rolo e dou um lacinho também. Ó, puxei aqui, pronto. Aí, vai ficar assim, ó, com uma aberturazinha aqui, um lacinho aqui e um lacinho do outro lado. Eu vou puxar o fiozinho aqui do bojo e o fiozinho que tá preso no rolo e faço esse movimento. Fiz esse movimento, prendi bem, já era. Tá preso, corto todo o excesso. Esse nozinho não solta, vai ficar assim firme. E aí eu posso fazer o que eu preciso fazer. Basicamente, o que eu preciso fazer aqui eu vou encaixar a agulha aqui nesse pontinho inicial, o primeiro pontinho aqui de cima, então essa vai ser a parte de cima, ok? E aí eu vou fazer 100 correntinhas, ó. Comecei. Eu vou trabalhar 100 correntinhas aqui, ok? Vou fazendo até chegar 100, corto. Não precisa fazer mais nada nesse momento. Cortei, venho para esse lado e repito o processo. Então, aqui eu também vou fazer 100 correntinhas. Então, 100 correntinhas em cada ponta que vão representar a nossa alça. Feito isso, vamos voltar e aí sim eu vou mostrar como fazer o contorno, como dar continuidade. Então, primeira etapa agora é essa, correntinha desse lado, correntinha desse outro lado, sempre a cada lado e já volto. Vamos dar continuidade. Então, aqui fiz as 100 correntinhas em cada lado, ok? Tudo feito, agora bora pra parte de baixo, que na verdade
eu não vou já começar a fazer a parte total aqui de baixo. O que eu vou fazer é contornar toda a peça até agora, inclusive as alcinhas, com elástico. Então, vou mostrar como que isso vai ser feito, tá? Pego aqui, ó, deixo as alcinhas desse lado, vou do outro lado do bojo, escolho aqui uma pontinha, vou escolher igual fiz com a outra, vou escolher essa ponta porque aí eu faço uma união aqui e já começo, que assim eu sinto que eu fico com menos fio pra cortar. E eu confesso que eu não sou a maior fã de ficar cortando esses fios depois. Então, né, a gente tenta poupar do jeito que dá. Então, mesmo processo, ok? De união aqui de fios. Coloco, dou um lacinho feito, pego a outra ponta, dou um outro, peraí, agora, dou um outro lacinho, ficou assim, puxo tudo junto, prendo bem, corto as duas pontinhas. Prontinho. Vamos lá. Agora é a hora de unir aqui, tá? Para essa união, eu prefiro pegar o elástico. Então, elástico roliço número 2, que eu falei lá no início de material. E aí eu faço o seguinte. Pego esse elástico, coloco assim, ó. Coloquei aqui. Eu vou fazer tipo uma correntinha, tá? Só pra prender esse elástico aqui na peça. Assim. Feito isso, eu vou pegar essa pontinha, tá vendo? Eu gosto de deixar um pedacinho bom de elástico. Eu sempre fico com medo de soltar, então eu vou arrumando atalhos pra não ter qualquer tipo de parte solta, seja elástico, seja fio, enfim, não gosto de nada de solto. Aqui tem aproximadamente 6 centímetros, tá bom? Então, só pra vocês terem uma base pra ajudar aí um pouquinho. E aí, o que eu faço com essa pontinha solta? Eu não deixo solta porque já aconteceu de soltar tudo conforme a pessoa vai usando, ou conforme eu vou usando. E então, não é legal deixar soltinho, não. Então, o atalho que eu encontrei pra isso é a famosa colinha. Então, eu pego essa cola e aí eu vou passar a cola aqui. Sacola sair, né, galera? Sacola facilitar e sair. Pronto, agora foi. Ó. Faço isso. Passei um pouquinho de cola, venho prendendo o elástico, ok? Aí, eu passo a mãozinha, vou acomodando o elástico, cuidado para não passar a mão com cola na peça. Tira um pouquinho do excesso e fica assim. Beleza, deixa isso aí quietinho, vai secando enquanto você vai fazendo o restante. Basicamente, o que eu preciso fazer agora é o seguinte. Eu vou fazer ponto baixo em cada pontinho de base, que também é um ponto baixo. Então, ponto baixo sobre ponto baixo ao longo de toda essa partezinha aqui de baixo. Vou fazendo de um em um até chegar aqui no meio. Aqui no meio, que é onde tem a união, eu gosto de fazer alguns pontinhos a mais nessa parte, por uma questão de deixar menos inclinado, tá? Já tentei colocar algumas carreiras aqui antes de vir pra cá, mas não gostei tanto do resultado. A melhor forma que eu gostei foi assim, como eu vou ensinar. Basicamente, quando chegar nesses pontinhos aqui de união, eu vou fazer 3 pontinhos baixos aqui no mesmo ponto de base. Vou pro próximo, 3 pontos baixos, depois 3 pontos baixos, só nessas 3 partezinhas aqui, bem no meio. Passando disso, sigo fazendo ponto sobre ponto até o final. Chegou aqui na lateral, mesma coisa, galera, ponto sobre ponto. Eu vou escolhendo, ó, vou até mostrar aqui, tá? Só pra facilitar. Eu vou escolhendo todos esses encaixezinhos. Vou puxar aqui a linha, só pra mostrar pra vocês, pra ficar claro e vocês conseguirem reproduzir. Ó, eu vou pegando, claro que eu vou estar com um elástico junto. Esse elástico, ele vai sendo presinho junto de todo ponto baixo.
Eu vou escolhendo todos esses buraquinhos que eu vou encontrando aqui, ó, todos os buraquinhos, encontro e faço o ponto baixo, ok? E vou fazendo dessa forma até aqui. Quando chegar aqui, eu volto para ensinar a fazer essa subida, mas é bem simples também. Assim como, olha aqui, ó, como que vocês vão fazer esse meinho. Vou aproveitar para mostrar, para facilitar o trabalho de vocês também. Chegou aqui nesses 3 pontos baixos do meio, ó, faço 2, nem precisa ser 3, tá? Pode fazer 2. Chega no do meio. Ai, tem que encaixar. Mais 2 pontinhos baixos no mesmo ponto de base. Vou para a terceira. Novamente. 1, 2, ok? Aí, ele vai ficar com um volumezinho um pouquinho a mais aqui nesse meio, então é melhor para deixar a peça um pouco mais reta nessa parte de baixo, ok? Então, só fazer esse processo, ó, faz tudo aqui e faz tudo aqui. Quando chegar na alça, eu vou mostrar como dar continuidade. Lembre-se que esse elástico precisa ficar presinho junto da sua peça, tá? Não é para deixar ele solto e tentar prender depois. Eu gosto de fazer dessa forma, ó. Vou unindo junto com o ponto baixo. Assim, é super tranquilo. Você nem sente que tá colocando elástico, porque ele vai ficando presinho, não dá nenhum tipo de trabalho. Então, é só seguir dessa forma. Lembra de deixar aqui nesse momento os pontinhos bem firmes, tá? Faça questão de deixar pontinhos firmes aqui. Nada muito frouxo, pra não ficar aparecendo elástico. Porque o bonito é justamente ficar dessa forma aqui. E é isso. Só seguir fazendo e eu volto para mostrar para dar continuidade. Fiz toda essa parte aqui, ó, passei o ponto baixo ao longo de tudo, lembrando de colocar alguns pontinhos a mais no meio para deixar um pouquinho mais reto. Depois, percorri a parte lateral até chegar aqui. Cheguei aqui, onde tem a alça, que eu pedi para vocês fazerem também, a alcinha. Eu vou começar a passar o ponto baixo aqui também, por toda essa alça, subindo e descendo, junto do elástico. Assim, a peça vai ficar já com elasticidade na alcinha e aí fica ótima. Então, o processo é esse, ó. Encaixei aqui no pontinho e puxei assim. Vou na correntinha, encaixo e faço um ponto baixo. E esse é exatamente o mesmo processo que vocês já estavam fazendo antes, ao longo da peça, né, na parte de baixo e lateral, só que ali era dentro de um outro ponto baixo de base. Agora, basicamente vai ser feito para subir aqui a alcinha. Então, vai ser dentro da correntinha. Sugiro fazer bem justinho, principalmente nessa parte, por uma questão de não ficar frouxo, para não abrir, ok? Para não ficar muito aberto. Claro que ainda vai ter a volta que aí vocês vão poder prender melhor e deixar bem justinho, mas já daqui tem a mão bem firme nessa parte, para conseguir fazer com calma e ficar um resultado legal. E aí é só reproduzir esse ponto aqui. Faz tudo até chegar nessa parte. Nessa parte aqui, que é a ponta, eu vou mostrar como fazer a volta e retornar com um ponto pra fazer a descida, mas é bem simples. Fazer até aqui e é isso. Agora que eu cheguei nessa parte aqui, então, olha, percorri toda a parte da alça com o ponto baixo e agora eu vou mostrar a viradinha. Basicamente, eu preciso... Vou encaixar aqui na última correntinha que tem aqui. Fiz um ponto baixo. Eu tenho que virar. Então, eu vou fazer mais 3 pontos, aliás, tá? Totalizando 4 pontos baixos dentro desse mesmo pontinho aqui. E fica assim. E aí, eu começo
a voltar. Então, agora, eu vou fazendo os pontinhos voltando. Antes de descer, né, tudo, eu pego, dou uma puxadinha nesse elástico que tá aqui. Pra poder não ficar aparecendo na parte de trás, ok? E agora, eu vou fazendo ponto sobre ponto. Dando, né? Agora voltando. Só fazer pontinho sobre pontinho. Peraí que eu embolei alguma coisa aqui. Ah, tá. Eu embolei com a linhazinha que fica aqui embaixo. Que ficou presa, né? Quando eu finalizei o ponto. Então, agora eu só vou voltar. Então, ó, vou fazendo aqui os pontinhos baixos em cada um dos pontinhos de base. E vai ficando assim. Lembra de manter a mão bem firme nessa hora, pra ficar bem justinho, como tá aqui, ó. Fica realmente bem justinho. E aí dá pra dar continuidade numa boa até o final. Então agora é um processo extremamente repetitivo. Basicamente, vou fazer correntinhas até o final da alça. Terminei a alça, eu vou fazer ponto baixo, né? Então, vou fazer aqui os pontos baixos até o final da alça. Faço ponto baixo até aqui. Sigo fazendo até aqui. Venho para essa alça aqui e repito o mesmo processo. É exatamente o mesmo processo desse lado. Vai ser repetido desse lado aqui. E depois desce fazendo ponto baixo ao longo desse percurso aqui, né? Na lateral. Aqui, quando tiver nessa parte, eu vou retornar para mostrar como trabalhar essa parte aqui, porque aqui tem o elástico. Então, eu vou mostrar como que tá a finalização e como dar continuidade. Porque acabando essa parte aqui, com o elástico, não vamos mais precisar do elástico e vamos descer para fazer a parte de baixo da peça. Então, repetindo, siga tudo aqui com o elástico e fazendo ponto baixo em tudo. Alcinha também, mesmo processo do outro lado. E venha com a alça até aqui, que eu vou mostrar como continuar. Fiz os pontos até aqui, então, ó, preenchi toda essa parte, toda a parte de baixo, colocando os pontos baixos, até chegar aqui, nessa lateral, que é a lateral final, pra terminar o uso do elástico, ok? Porque eu só vou usar o elástico nessa partezinha aqui que eu tô mostrando. Bom, antes de finalizar, eu vejo aqui até onde o elástico vai, né? Até onde eu vou precisar do elástico. E aí, eu já dou uma cortadinha. Às vezes, depois é necessário cortar mais um pouquinho, mas eu já corto pra facilitar esse processo. Lembrem que peguei e coloquei uma colinha aqui e já deixei esse elástico, que foi onde eu comecei, já deixei ele preso aqui. É bom porque já fica secando, então facilita bastante o processo. E aí, eu vou começar a fazer os pontos, continuando, na verdade, né, os pontos baixos. E aí, eu vou entrar na parte que tem elástico, né? Então, eu tô entrando na parte que já tem o elástico colado, aí vão ficar 2 elásticos presos. Eu faço um pouquinho de ponto. Bom, fiz mais ou menos uns 2 pontinhos aqui. E aqui eu vou colar esse elástico, porque não adianta só um tá preso, tem que estar totalmente preso os dois, porque assim eles não soltam. Então, eu vou pegar a cola cola de silicone para artesanato, e eu vou passar a cola nessa partezinha aqui. Sem muito exagero, passo uma camadinha mais fina que conseguir. Nem sempre dá pra colocar uma camada tão fina, mas aí depois eu sempre tiro um pouquinho do excesso e limpo a mão. Não pode deixar passar a mão com colinha na peça, porque senão suja e marca, né? Fica com uma marca. Prendi
E agora eu dou continuidade. Então, vou prendendo, sigo prendendo os 2 elásticos junto com o ponto baixo. E aqui é necessário atenção e dar uma tensão a mais no ponto. Por quê? Para não ficar aparecendo, né, o branquinho do elástico. Sempre aparece um pouquinho, mas não tem muito problema. Mas a gente tenta tirar o máximo que dá, sabe? Então, eu vou pegando pontinho por pontinho aqui e eu vou fazendo com bastante cuidado, justamente para ficar o menos aparente possível. E para isso, tem que prender muito bem o ponto baixo. Eu encontrei, assim, a melhor forma de não deixar aparecendo quando eu pego e prendo bem os pontinhos, como eu tô fazendo aqui. Então, ó, aqui. E aí, eu vou encaixando depois no final, tudo mais ou menos no mesmo pontinho, que é basicamente... Peraí, deixa eu deixar mais visível. Eu vou encaixando tudo no mesmo pontinho pra finalizar. Então, tá vendo? Sobra um pouquinho aqui de elástico, eu dou uma puxadinha nele e eu corto. Cuidado nessa hora pra não cortar algum pedacinho de linha, que não é a ideia, né? Eu deixo o cantinho com um pouquinho mais de ponta, então faço de mais ou menos uns 4 pontinhos aqui nesse cantinho, só por uma questão de deixar mais bem finalizado, bem acabado, e assim eu encerro essa etapa. Então, tá vendo? Fica aparecendo um pouquinho, mas depois não fica tão aparente assim, conforme vai se adaptando na própria peça. E aqui a gente vai iniciar a parte de baixo. Então, toda a parte de cima, com o elástico, já tá totalmente pronta. O que é necessário agora é trabalhar essa parte aqui pra fazer as carreiras da parte de baixo da peça, ok? Então, é isso que a gente vai começar agora. Gente, pra fazer agora essa partezinha aqui de baixo, eu vou mostrar como que vai fazer essa primeira carreira, tá? O elásticozinho, ele para aqui, então é muito mais pra dar firmeza nessa parte aqui da alça, que eu sinto que machuca, pelo menos com essa construção de peça. Se não tem elástico, eu sinto que machuca um pouquinho. Bom, agora vamos trabalhar só com a linha e a agulha. E aí eu troquei a minha agulha, eu tava utilizando uma número 2, eu tava usando uma número 2, mas agora pra fazer essa continuação... Ui, caiu tudo, pera. Pra fazer a continuação, eu prefiro trocar por essa aqui, 2,5. E aí, toda a parte de baixo e tudo mais, eu faço com essa 2,5 mesmo. Bom, vamos começar fazendo 5 correntinhas. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma laçada, pulo 2 pontos de base e encaixo no terceiro pontinho de base e faço um ponto alto. Agora, eu vou no ponto seguinte e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz um, fiz outro. Tá feito aqui. Próximo ponto, faço outro pontinho. Não, no ponto seguinte, eu faço mais 2 pontos altos. Ou seja, só para recapitular, primeiro ponto de base, fiz um ponto alto. No segundo e no terceiro ponto de base, eu faço 2 pontinhos, né, altos em cada um dos pontos. E aí, antes de continuar, eu vou encaixar a minha agulha no segundo ponto alto aqui, tem 5 pontos altos ao todo. Eu vou no segundo, encaixo a agulha dessa forma, puxo aqui a linhazinha que tá presa aqui, que eu iria dar continuidade, e puxo. Dessa forma, eu fiz o meu primeiro ponto pipoca, ok? Essa peça, ela é toda a parte de baixo em ponto pipoca, e esse é o nosso primeiro. Feito isso, vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base.
E aí eu fecho essa primeira parte. Agora eu vou fazer mais 2 correntinhas. Vou pular novamente 2 pontos de base e vou repetir este padrão. Pulei 2 pontos, faço um ponto alto. Peraí que não consegui puxar. Faço um ponto alto. Vou no ponto seguinte e faço 2 pontos altos. 1, 2. Vou no ponto seguinte, repito mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos. Feito esses 2 pontos, solto aqui essa linha, vou no segundo ponto alto, puxo essa linha e faço um ponto pipoca. Faço uma correntinha, só pra finalizar. Essa correntinha é só pra finalizar, assim, o ponto pipoca mais bonitinho. Dou uma laçada, vou no ponto seguinte e faço um ponto alto. Gente, esse é o padrão, ok? Vou fazendo sempre 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, repito o padrão de ponto alto, 2 pontos no mesmo ponto, 2 pontos no mesmo outro ponto, junta tudo fazendo ponto pipoca e completa com um ponto alto no final, ok? Vai ocupar 4 espacinhos de ponto de base e vai ficar dessa forma. E esse é o padrão. E aí vai repetir até o final. Chegando no final, você vai finalizar como tá aqui. Então, basicamente, vão ter 2 pontinhos altos, 2 correntinhas, perdão, e um ponto alto aqui para finalizar. Precisa finalizar desta forma, tá? Não pode finalizar assim. Bom, basicamente vocês vão ter que fazer, seguir esse padrão e tem que fechar dessa forma, ou seja, 2 correntinhas e um ponto alto para finalizar. Precisa finalizar dessa forma. Então, se chegar aqui no final e às vezes faltar um pontinho, alguma coisa assim, tenta apertar um pouquinho aqui. Então, às vezes, pega, coloca um pontinho um pouco mais junto em algum momento, só para conseguir fechar dessa forma aqui, ok? Com as correntinhas, as 2 correntinhas e o ponto alto fechando. Vou fazer essa parte e venho aqui mostrar pra vocês como que tá ficando. Agora que eu finalizei essa primeira carreira, ó, ficou assim, seguindo aquele padrão que eu ensinei. Vamos pro próximo padrão. É bem parecido, na verdade, só a ordem que vai inverter um pouco. É como se estivesse fazendo um intercalado realmente, então é bem simples. Agora, eu vou começar aqui fazendo 3 correntinhas. Depois dessas 3 primeiras correntinhas, eu vou repetir o ponto pipoca. Só que aqui, esse primeiro padrão, eu fiz com 4 pontos pipocas, porque era esse pontinho aqui de base. Nesse, eu já vou fazer com 5, e sempre vai ser 5 a partir de agora. 5 pontos para fazer o ponto pipoca. Então, vou mostrar aqui novamente como que faz, ok? Então, vou pegar e fazer 5 pontos altos dentro desse espacinho aqui de correntinha, ok? 5 pontos altos. Fiz 4, mais um, pronto. Feito esses 5 pontos, solto aqui a linha um pouquinho, venho no primeiro ponto alto, sem considerar as correntinhas iniciais, puxo aqui pra entrar, pra colocar pra dentro, né? Só que aqui tem um detalhe. Essa é a minha frente. Então, aqui, os meus pontinhos, né? O ponto pipoca tá virado pra cá, pra frente. Aqui, se eu puxar como eu tô fazendo agora, olha o que vai acontecer. Agora, o ponto tá pra cá. Aí, vai ficar um pontinho pra cá e o outro pro outro lado. E a ideia não é essa. A ideia é ter uma frente e uma parte de trás. Essa daqui é a parte de trás. Então, isso não pode ficar virado pra cá. E aí que vem o truque. Em vez de colocar
em vez de encaixar a agulha pra frente, como eu fiz na carreira anterior, o que eu fazia? Eu encostava a agulha aqui pra frente, puxava e vinha pra cá. Eu vou fazer ao contrário. Então, venho com a agulha de trás, na minha direção, puxo aqui e faço o ponto pipoca. Porque aí, olha, ele fica virado pra frente, assim como todos os outros na carreira anterior. Feito isso, uma correntinha para fechar o pontinho direitinho. E aí, venho aqui, logo nesse primeiro ponto, no encontro aqui do ponto alto de baixo, vai ter um ponto alto também. Depois desse ponto alto, vou fazer 2 correntinhas. E aí, venho em cima do ponto alto de baixo e encaixo um ponto alto em cima. Agora, dentro das correntinhas, eu vou fazer outro ponto pipoca. E como faz ponto pipoca? 5 pontos altos dentro do espacinho da correntinha. Para começar, vamos lá. Ok, temos 3, 4 e 5. 5 pontinhos de base, eu venho aqui, ó, temos o primeiro ponto alto que tá junto aqui do ponto alto de baixo. Eu vou pular esse primeiro ponto alto, eu vou no segundo, vou encaixar com a agulha vindo na minha direção dessa vez, porque a gente tá trabalhando o verso e a gente precisa deixar o pontinho virado pra frente. Puxo aqui, ó, a linha que tava aqui soltinha e fecho o meu ponto pipoca virado pra frente da peça. Faço uma correntinha e coloco novamente um ponto alto em cima do ponto alto que tá na carreira anterior. E fica dessa forma, e esse é o novo padrão. Só precisamos repetir esse novo padrão ao longo de toda essa carreira, tá bom? Então, repita exatamente o que eu ensinei aqui. Então, agora, 2 correntinhas, coloca o ponto alto em cima do ponto alto, faça aqui o ponto pipoca, fecha aqui colocando um ponto alto em cima desse ponto alto, 2 correntinhas e vai seguindo assim até o final. Qualquer coisa é só rever esse início e reproduzir ao longo da peça. E aí, vai chegar até aqui no final. Quando chegar aqui, vai fazer um ponto alto em cima desse último ponto alto, fazer o ponto pipoca com os 5 pontos altos e fazer um ponto alto dentro da terceira correntinha aqui, tá bom? Para finalizar a peça. Agora que eu finalizei aqui mais um ponto, estamos trabalhando com a frente para cima. Então, agora é só repetir esses 2 padrões ao longo de algumas carreiras. Então, vou só mostrar aqui mais uma vez. Eu vou fazer 5 correntinhas, assim como eu fiz onde? Neste primeiro. Aí, eu venho aqui no... Dou uma laçada, venho neste ponto alto aqui e faço um outro ponto alto. Então, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou repetir esse padrão de baixo. Só que aqui são 4 e a partir da segunda carreira para cima são sempre 5 pontos altos para fazer o ponto pipoca. Então, eu venho, faço aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, falta 1. 5. E agora, eu vou encaixar a agulha nessa direção. Não vai ser virada pra mim, vai ser nessa direção, no segundo ponto alto. Encaixo a agulha e puxo a linha pra fazer o ponto pipoca, ok? Faço uma correntinha, dou uma laçada e encaixo o ponto alto em cima do ponto alto que tem da carreira anterior. E eu formo esse ponto pipoca. Agora, eu vou repetir. Então, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, ponto pipoca dentro das correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, 2 correntinhas e vou repetir ao longo dessa carreira inteira. E aí, eu vou fazer mais esse padrão por mais... Então, aqui são 3. No total, serão 6
carreiras, tá? Já fiz 2, tô entrando nessa terceira, na quarta vai repetir o padrão da segunda, na quinta vai repetir o padrão da terceira e na sexta repete novamente o padrão da segunda. Sempre assim, não tem erro, não tem mistério, é só realmente seguir essa regrinha, lembrar do início e fim de cada ponto, né, que às vezes vai ser o espacinho aqui, então são 5 correntinhas, e quando for ponto pipoca, são 3 correntinhas, ponto pipoca e ponto alto em cima de ponto alto. Não tem erro, porque é exatamente o mesmo padrão o tempo todo. Vou fazer essa continuação até chegar nas 6 carreiras. Chegando nas 6 carreiras, vou ensinar como fazer a parte lateral, porque já tá bem perto do fim. Essa parte é bem rápida. Eu sinto que a maior demora é a parte de fazer o bojo, principalmente quando ainda tá pegando prática. Mas depois também que pegar prática, fica super tranquilo. E aí se torna uma peça até rápida de fazer, tá bom? Então, vou completar aqui as carreiras para ensinar as laterais para vocês. Gente, já fiz um lado aqui, já fiz a parte de baixo, terminei a parte de baixo. E aí, eu fiz uma lateral. Já deixei essa lateral pronta e vou ensinar aqui pra essa lateral como que faz pra ficar exatamente assim, tá bom? E aí, basicamente, quando termina aqui, não precisa de arremate, dá pra fazer direto. E aí, pra fazer direto, basta finalizar aqui e já emendar com os pontos baixos, que são... A primeira carreira aqui é uma carreira toda de ponto baixo, então é isso que eu vou ensinar a fazer aqui, tá bom? Porque você já aproveita e emenda pra lateral sem arremate. Aí aqui sim vai precisar fazer arremate, porque aqui eu cortei a pontinha, né? Finalizei e cortei a pontinha e vamos pra esse lado. Então, esse lado que eu vou trabalhar aqui com vocês. Já estamos na reta final. Ainda bem, né? Bem rapidinho. Eu sempre começo da ponta, ok? Porque assim eu controlo onde que eu quero parar. Então, primeira coisa que eu faço é encaixar a agulha aqui e prender prender aqui com um nozinho, tá? Comecei aqui, eu já prendo essa linha aqui, então eu passo um pouquinho de cola só pra deixar bem presinho antes de começar a trabalhar. Do outro lado, obviamente que não precisa disso, porque a linha já tá presinha, é só seguir. Prontinho. Prendi um pouco de linha aqui, corto essa pontinha e agora eu começo a trabalhar. Basicamente, eu vou trabalhar com pontos baixos nessa primeira carreira para dar uma nivelada melhor nessa parte, tá bom? Então, eu começo e aí nessa parte aqui de baixo, eu busco fazer por volta de dois pontos baixos por correntinha, né? Porque esse cantinho aqui é de correntinha ou de ponto alto. Então, eu tento colocar mais ou menos 2 em cada espacinho aqui que eu encontro, porque eu acho que é o suficiente, não fica nem muito apertado, nem muito largo. Mas se, por exemplo, essa parte aqui eu sinto que tá um pouquinho maior, então, aqui sim eu coloco 3, porque a ideia não é deixar esmagado, é deixar o mais retinho que conseguir. Então, eu vou fazendo dessa forma. Chegou aqui, só seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar no meio do bojo, tá bom? Sempre aproveito o meio do bojo como referência de onde parar quando eu trabalho a lateral dessa forma. Então, aqui é o meio, eu vou parar aqui, com ponto baixo sempre. Terminando aqui, eu vou dar continuidade e ensinar como fazer as próximas carreiras. A primeira carreira tá feita. E aí, agora é dar continuidade com pontos altos, tá bom? Então, olha aqui o que eu vou fazer. Subir 3 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto. E, depois disso, eu vou fazer ponto alto em cima de cada pontinho de base. Só que aqui vem o truque. Eu quis criar esse efeito, que é um efeito tipo um degradê, um alto relevo, na verdade. Desculpa. E aí... para fazer esse alto relevo, o que eu faço? Eu dou a laçada
E na hora de fazer o ponto alto, em vez de pegar aqui no meiozinho os dois pontos, as duas laçadinhas, eu pego só a laçadinha de trás, dessa forma. Pego a laçada de trás e faço o ponto alto como sempre é feito, ponto alto normal. Dou a laçada de novo, pego somente o pontinho de trás e faço a laçada novamente. E assim eu vou fazendo até o final dessa carreira. Conca! Para! Ei! Conca! Ei! Para! Para! Caceta. E aí uma coisa importante de se fazer nesse momento é ter certeza de que aqui a primeira carreira de ponto alto tem exatamente a mesma quantidade de pontos altos desse lado e desse lado, ok? Então, aqui no meu caso, minha primeira carreira tem 40 pontos altos. Claro que depois todas as outras também terão 40, mas só para exemplificar. Então, primeira carreira tem 40, essa carreira aqui que eu tô fazendo da outra lateral, ela precisa ter 40, porque senão o que vai acontecer é que ela vai ficar torta, né? Vai ficar torta em relação à outra. Claro que não é tão aparente, mas a ideia é fazer uma peça bem feita. Então, tomem esse cuidado e prestem bastante atenção na quantidade inicial de pontos altos de um lado e do outro, tá bom? Aqui deu 40, mas não necessariamente a que você fizer vai dar 40, até porque se você quiser aumentar isso aqui, colocar mais carreiras, fazer uma peça um pouco maior, tem como, um pouco menor também tem como, e aí isso vai dar diferença nessa quantidade inicial de ponto alto. Mas basicamente é isso. E agora, sabendo isso, é só fazer ponto alto em cada pontinho de base que tem aqui. E aí eu já vou dar os próximos passos, tá? Então, feita aqui essa primeira carreira de ponto alto, você vai virar a peça, né? Você vai fazer até o final, vai virar a peça e vai voltar com ponto alto. E aí você vai sempre fazer a mesma coisa, que é pegar sempre a laçadinha de trás. Então, em todas essas carreiras seguintes, sempre pegue a laçadinha de trás e não as duas. Óbvio que se você quiser que não tenha esse efeito, então se você quiser que seja algo mais reto, você pode pegar as duas laçadinhas, tá? Vai deixar o efeito reto. Mas como aqui a ideia é fazer um alto relevo, então eu vou trabalhar com esse ponto alto só na laçadinha de trás, ok? E aí eu vou fazer isso por 8 carreiras, tá? Então aqui, ó, também tá a mesma coisa, e aqui tem 8 carreiras de ponto alto, tá? O ponto alto relevo. Então, é só seguir fazendo carreira sobre carreira com pontos altos em cada pontinho, pegando a laçadinha de trás até completar as 8 carreiras. Completando as 8 carreiras, eu vou dar aqui o próximo passo para poder deixar o espacinho pro lacinho. Bom, fazendo essa parte aqui, ó, terminei as 8 carreiras de ponto alto. E agora, vou mostrar a última carreira dessa etapa. A última carreira, eu começo fazendo... Peraí, deixa eu dobrar melhor. Pronto. Eu começo fazendo 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, eu vou pular 3 pontos de base. Vou no quarto ponto e faço um ponto baixo. Vou no ponto seguinte, faço outro ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. Pulo 3 pontos de base, vou no quarto e faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, outro ponto baixo. É isso que eu preciso fazer até o final, ok? Faço isso até o final. E na última carreira, vão ter 3 correntinhas, eu fecho com um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. E eu já posso, inclusive, cortar a linha, porque aí a gente não vai ter mais nenhum trabalho nessa etapa, tá bom? Então, vou terminar aqui e volto para finalizarmos a peça. Fechei aqui a peça com um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha e corto o restante da linha e puxo. E fica assim. E aí, agora, vem... E aí, agora, vem a finalização.
Olha como vai funcionar. Vou vir na parte da frente da peça, vou colocar ela de frente pra mim e vou nesse cantinho, tá? Venho nesse canto, encaixo a agulha aqui, pego a linha, encaixo a linha aqui. E aí eu dou um nozinho. Dei esse nozinho, venho com a cola e vou passar a cola aqui, pra grudar essa pontinha da linha, né? Essa pontinha de linha. Pego essa linha, grudo ela aqui. Corto a pontinha e posso começar a minha carreira final. Essa carreira final, basicamente, eu vou fazer ponto baixo em cada espacinho que eu encontrar abertura para fazer ponto baixo. Aqui eu começo. Faço um ponto baixo. Aí, dentro desses pontos altos, eu deixo em cada um, dentro de cada pontinho alto que tá aqui lateral, eu faço 2 pontos baixos, ok? E vou fazendo assim até o final. E isso vai ser feito contornando toda a peça, então não é só na partezinha da lateral, não. É pra fazer na peça toda. Ou seja, já vou exemplificar aqui. Começa aqui, fazendo ponto baixo. Chegando aqui, tem essas aberturinhas. Dentro de cada abertura, coloca mais ou menos 4 pontos baixos dentro de cada abertura. Ponto baixo sobre ponto baixo aqui e 4 pontos em cada abertura. Vai fazer isso até o final. Chegando aqui na parte de baixo, mesmo processo de ponto baixo em cada pontinho. Passando aqui também, ponto baixo preenchendo todo esse espaço. Vem pra cá, sobe aqui fazendo o mesmo processo em ponto baixo, até chegar aqui. Chegando aqui, arremata a peça, ok? E é isso que precisa ser feito. Depois eu só venho dar uns toquezinhos finais pra encerrar. Gente, olha aqui. Fiz os pontos baixos do início ao fim, então, ó, tudo aqui com ponto baixo, toda essa parte aqui, ponto baixo, até chegar aqui. Chegando aqui, fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha, e puxei a linha. E aí, ficou aqui, aí é só arrematar. E aí, pra finalizar, precisamos de uma alcinha, porque a ideia é prender aqui. Uma cordinha, né? E aí, basta fazer correntinhas e encerrar, né? Então, vou mostrar aqui rapidamente. Eu vou começar fazendo correntinhas. Aqui eu não vou fazer uma contagem de correntinhas, e sim uma contagem de medida, né? Então, eu vou fazer até alcançar a medida de 2 metros aproximadamente, de 2 a 3 metros de correntinha. Quando eu alcançar essa medida, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, eu vou mostrar com um pedacinho pequeno, mas obviamente vocês fazem com o tamanho necessário. Eu vou voltar fazendo ponto baixo, ok? Então, eu vou fazendo a correntinha e na volta eu faço ponto baixo em todos os pontinhos. Então, eu vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, vai ficar dessa forma, vai ficar com essa cordinha. E essa cordinha vai ter aproximadamente de 2 a 3 metros. Eu vou passar aqui. Eu vou pegar a peça assim e vou fazer um zigue-zague aqui pra preencher e deixar tudo fechadinho, enfim, pra finalizar a peça. E é isso, aí aqui sim a gente de fato encerra a peça. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, também deixe um comentário se você tiver alguma dúvida, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também me acompanhe lá no meu Instagram, @LinePaixão, que você verá muito mais crochê, não só aqui como lá também. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo.